Olá, boa tarde. 12:02, segunda-feira, 10 de abril de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Justiça suspende aumento no preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte. Empresa é condenada a restituir R$37 mil a cliente por jet ski defeituoso. TJMG promove nesta semana mais uma edição da Feira Cidadania Solidária. Acompanhe uma entrevista com o desembargador Vanderlei Paiva, relator do processo que condenou o promotor de justiça André de Pinho a 22 anos de prisão. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. E eu sou Renata Marques. Justiça suspende aumento no preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte. Marcelo Gomes de Almeida. A desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, que na semana passada era presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, suspendeu durante o feriado de Semana Santa o aumento da passagem de ônibus em Belo Horizonte. A medida vale até o julgamento do mérito de uma ação judicial que está em curso na terceira vara da Fazenda Pública na capital. As empresas de ônibus tentam na Justiça aumentar a passagem de R$ 4,50 para R$ 6,90. A decisão suspende uma tutela de urgência deferida pela própria terceira vara de Fazenda Pública na última terça-feira. A Prefeitura de Belo Horizonte recorreu da decisão e conseguiu manter os preços praticados sem aumento. Segundo a desembargadora Ana Paula Nanete, o reajuste tarifário de 53% poderia causar graves impactos econômicos e sociais a toda a comunidade de Belo Horizonte e região, já que representa acentuado aumento nas despesas com transporte público. Para a magistrada, o motivo que justifica a suspensão do aumento é a análise do tema pela Câmara Municipal. De acordo com documentação juntada ao processo, o município já enviou projetos de lei à Câmara, com o intuito de solucionar a questão, seja por meio de alteração na forma de cálculo da tarifa, seja pela implementação de novo subsídio. A desembargadora também determinou o envio de cópias do processo para o Centro de Solução de Conflitos, o CEJUSC de segunda instância, para que os envolvidos busquem uma solução consensual sobre o aumento das passagens de ônibus. Direto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marcelo Gomes de Almeida. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais divulgou no portal TJMG protocolo para julgamento com perspectiva de gênero criado pelo CNJ. A recomendação traz orientações sobre o julgamento de casos concretos para avançar na efetivação da igualdade e nas políticas de equidade. O material é uma ferramenta de consulta para unidades judiciárias, operadores do direito e auxiliares do juízo. O protocolo foi instituído com o objetivo de colaborar com a implementação das políticas nacionais estabelecidas por duas resoluções do CNJ, relativas ao enfrentamento à violência contra as mulheres e ao incentivo à participação feminina pelo Poder Judiciário. A igualdade de gênero é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A empresa é condenada a restituir R$37 mil a cliente por jet ski defeituoso. Marco Aurélio Franco. Desembargadores que compõem a 17ª Câmara Cível do TJMG mantiveram a condenação da comarca de Uberlândia no Triângulo Mineiro. O jet ski apresentou defeitos 3 dias após a compra e a empresa, com sede em Goiânia, se negou a ressarcir o cliente. De acordo com o comprador, o veículo foi levado a uma oficina credenciada, onde ficou por 2 dias. No entanto, os defeitos não foram reparados e o veículo voltou para a manutenção, onde permaneceu por 2 semanas. O comprador solicitou a devolução do valor pago sem ser atendido pela empresa vendedora. O homem entrou na justiça pleiteando a devolução do valor com correção monetária e indenização por danos morais. Os representantes da empresa alegaram que o cliente reclamou dos defeitos após 90 dias,
quando a garantia já havia esperado. A comarca de Uberlândia julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa a pagar indenização por danos materiais de R$ 37 mil, além de danos morais no valor de R$ 5 mil. A empresa recorreu da decisão, mas os desembargadores negaram o pedido e mantiveram as condenações indenizatórias. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. A seguir, TJMG promove nesta semana mais uma edição da Feira Cidadania Solidária. E mais, acompanhe uma entrevista com o desembargador Vanderlei Paiva, relator do processo que condenou o promotor de justiça André de Pinho a 22 anos de prisão. Voltamos em instantes. O primeiro vice-presidente do TJMG, desembargador Alberto Vilas Boas, conduziu há pouco solenidade de entrada em exercício de juízes na segunda instância. O magistrado Hélito Batista de Almeida, titular da primeira vara de sucessões e ausência da comarca de Belo Horizonte, passa a atuar no Núcleo de Justiça 4.0 Cível Especializado. E o juiz José Maurício Cantarino Vilela, titular da 29ª Vara Cível de Belo Horizonte, vai compor, mediante substituição, a 9ª Câmara Cível. O desembargador Alberto Vilas Boas substitui nesta semana o presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho. TJMG promove nesta semana mais uma edição da Feira Cidadania Solidária. O evento, realizado hoje na entrada do edifício sede do TJMG em Belo Horizonte, tem como expositores pessoas atendidas em projetos sociais da Prefeitura da capital mineira. Vários produtos são comercializados, como roupas, bordados, bolsas, bijuterias, doces, biscoitos, sapatos, produtos de higiene pessoal, enfeites, entre outros. Na próxima quarta-feira, dia 12, os produtos serão vendidos no anexo 1 do TJMG, na Rua Goiás, número 229, centro de Belo Horizonte. E na quinta-feira, o evento será realizado no auditório da unidade Raja Gabaga do TJMG, no bairro Luxemburgo, de 9 da manhã às 4 horas da tarde. Acompanhe uma entrevista com o desembargador Vanderlei Paiva, relator do processo que condenou o promotor de justiça André de Pinho a 22 anos de prisão. Eu, Flávia Carneiro, recebo aqui no estúdio da Rádio TJ Minas o desembargador Vanderlei Paiva, que foi o relator do processo que condenou o promotor André de Pinho por feminicídio. Bem-vindo, desembargador. Bom dia a todos. Estamos aqui à disposição de vocês para responder às perguntas que foram formuladas. Esse julgamento que condenou o promotor André de Pinho foi bem complexo, né, desembargador? É um processo de alta complexidade. Tanto é que no dia da sessão de julgamento, eu fui o primeiro a votar para esticar o tempo para a acusação e para a defesa. A matéria posta, que ele negava a autoria e a defesa estava tentando desconstituir o laudo pericial oficial. Um rito um pouco diferente do tribunal do júri comum. Mas Deus nos ajudou e nos iluminou que chegamos à conclusão no dia 29. E o relatório do senhor é importante destacar que foi seguido por todos os desembargadores que julgaram, né? Com relação à condenação, sim. Houve uma pequena diferença na fixação da pena. O desembargador Júlio Lores achava que tinha que ser 28 anos. O desembargador Carlos Perpétuo Braga, desembargador Afrano, Juliana e o Geraldo Augusto entenderam que deveria aumentar mais 2 meses. A única diferença foi essa, mas com relação à condenação foi unânime. Como é que esse rito desse julgamento aqui no Tribunal de Justiça, porque não é muito comum esse tipo de crime, né, feminicídio, ser julgado aqui na segunda instância? É porque ele, mesmo sendo promotor de justiça afastado, ele tem o chamado foro de prerrogativa de função. Em razão disso, que o julgamento veio para o Tribunal de Justiça. Entretanto, a defesa dele tentou de todas as formas para ir para o Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri, os jurados forma a convicção. E nós é o convencimento formado dos elementos de fato provado. Então essa diferença é grande. Talvez se fosse os 7 jurados representando a sociedade, talvez a defesa convencia ele e talvez ele poderia ser absolvido. Mas aqui o nosso convencimento
é dos elementos de fato provado. Então essa é a grande diferença. Aqui foram 20 desembargadores, lá ao réu comum, sem foro de prerrogativa de função, são 7 jurados que julgam, o juiz é mero espectador, só vai fixar a pena no final do julgamento. Mas mesmo ele estando preso, nós temos prazo de formação da culpa, e cada 90 dias eu tinha que renovar a prisão preventiva dele. Se esse julgamento não terminasse no dia 29, eu teria que fazer um voto ali oral para renovar a prisão preventiva dele, senão eu teria que soltá-lo. Mas Deus nos ajudou, os desembargadores todos também, ninguém pediu visto, embora é previsão legal no regimento. Então essa foi uma grande diferença de um julgamento pelo Tribunal do Júri e o julgamento pelos 20 desembargadores aqui do nosso tribunal. Agora, esse foi um crime de feminicídio que atraiu a atenção da imprensa, da sociedade. Os filhos acompanharam as audiências de instrução. O pai da Lorenza acompanhou também as audiências de instrução. Foi um processo cercado de muita emoção, né, desembargador? Processo de repercussão nacional. Vê que nas audiências que eu presidi, também no dia do julgamento, a mídia em todo o Brasil noticiou os fatos. Eu achei isso até muito importante, porque como formadores de opinião, que a mídia pode ter afeto direto na sociedade e às vezes, quem sabe, vamos diminuir o feminicídio, porque a repercussão que deu em face de ser promotor de justiça, ter 5 filhos e ter matado a mulher que dizia que ele amava. Então isso é uma repercussão muito grande, uma autoridade, um promotor que sempre denuncia o seu semelhante por feminicídio, ser julgado por feminicídio. Daí a importância desse processo e da repercussão que deu em todo o Brasil. Hoje nós temos uma autoridade, um promotor que denunciava o seu semelhante por feminicídio, e ele está preso há mais de 2 anos. Então, talvez isso leve à formação para que aqueles nossos irmãos desavisados que estão cometendo feminicídio, pense 2 vezes antes de ceifar a vida de sua esposa. O promotor já está preso, como o senhor falou, há 2 anos. Qual que é o procedimento daqui para frente? Daqui para frente, a minha jurisdição se exauriu, a não ser que ele entre com embargos de declaração, que é um direito da defesa. Se não for, aí vai entrar com recurso especial extraordinário, que é para o STJ e para o Supremo Tribunal. O desembargador Alberto Vilas Boas vai examinar os requisitos para dar seguimento a esse recurso ou não. Se não der seguimento, a defesa pode entrar com agravo. E aí vai depender do STJ e do Supremo se vai mandar subir o recurso. Essa decisão, se o promotor vai perder o cargo, pode ser decidido aqui pelo tribunal? Veja bem, eu pensei muito em dar a perda de função dele aqui, porque se fosse um delegado de polícia, um juiz, perderia o artigo 92, é claro. E, sendo condenado a mais de 4 anos, dá-se a perda da função do cargo. Só que o Ministério Público tem uma lei orgânica especial que julga os casos de promotor de justiça. Então eu pensei bem em deixar interna corpus para a Procuradoria-Geral de Justiça, para o Dr. Jarbas e seu conselho, examinar essa questão em processo administrativo, aí depois eles têm que entrar com ação civil pública. E essa ação civil pública pode chegar ao tribunal, sim. Pode chegar aqui para ser julgado em grau de recurso. Ok, desembargador, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a toda a nossa mídia aqui do nosso TJ. Um abraço a todos. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com a imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, 2ª edição, às 6 da noite. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde para você, uma ótima semana, até amanhã.